Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lia, Head de Marketing da Bug Bites, e quero começar o nosso webinar agradecendo a todos vocês por tirar esse tempo para estar aqui com a gente hoje. Antes de iniciarmos o nosso webinar e os nossos speakers começarem a contar tudo sobre o Google Agent Space, eu gostaria de apresentar rapidamente a Bug Bites. A Bug Bites é uma empresa especializada em soluções inteligentes. Oi, Lucas, bom dia. Inteligentes, com foco em simplificar a vida das empresas, trazendo soluções práticas por meio de análise de dados, de desenvolvimento de software e inteligência artificial. Somos Google Cloud Partner e trabalhamos com as principais soluções do Google, como o Google Space e o Google Cloud, que todos vocês devem conhecer. Nós também desenvolvemos as nossas próprias plataformas, e eu vou citar algumas aqui para vocês hoje. O LAN AI é o nosso sistema de agentes inteligentes para automação e integração de processos. Nós temos também o Lana Data para organização, tratamento e visualização de dados. Também temos o Gen AI, voltado para aplicações de IA generativa, e o nosso Stamp, o nosso gerenciador de assinaturas, que padroniza e personaliza assinaturas de e-mail para as empresas. Tudo isso conta com um grande diferencial, que é a marca da Bug Bites, o nosso atendimento hands-on. O nosso suporte, ele é um suporte muito próximo, com horários mensais flexíveis e adaptado às necessidades de cada empresa, com total foco nos resultados. Se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Bug Bites, tirar alguma dúvida, não só sobre os nossos produtos, mas outros temas também relacionados à inteligência artificial, nesse QR Code que está na tela de vocês, vocês conseguirão falar com um dos nossos especialistas via WhatsApp. Sobre a nossa agenda de hoje, os nossos speakers, Juliano Binder, Marcelo Pancin e Guilherme Oliveira, vão falar sobre as diferenças entre AI generativas e agentes de AI, como funciona o Agent Space e também trazer uma demonstração prática da plataforma. Por último, eles vão introduzir sobre Agent AI e LLMs embarcados e como aplicar essas tecnologias na rotina do seu time. Fiquem à vontade para anotar todas as dúvidas, porque afinal nós abriremos para perguntas e respostas. Por fim, eu só queria passar um último recadinho. Ao final do webinar, vocês receberão um e-mail com uma pesquisa de satisfação. Ela é bem rápida e nos ajuda muito a continuar melhorando os nossos conteúdos para os próximos webinars e lives que nós iremos realizar. Vamos começar então? Juliano, a palavra é sua. Muito obrigado pela introdução. Beleza, né? Vamos lá, então. Eu vou começar introduzindo um pouquinho, porque para a gente falar de Agent Space e algumas ferramentas que estão associadas com agentes de AI, a gente precisa falar um pouquinho do que é AI, né? E quais são as vertentes de mercado e o alcance dessas ferramentas no mercado, né? E nas empresas. Beleza, né? Então, AI envolve mais ou menos, né, aqui tá, algumas coisas entram dentro de outras aqui e tal, mas eu citei que é para o pessoal mais ou menos entender o que significa AI e quais são os produtos de AI aí que tem no mercado, ou algoritmos, ou atividades, né, ou alcances aí de tarefas que podem ser ajudadas, né, ou Machine Learning, Generative AI, redes neurais entra em Generative AI, Machine Learning um pouco também, algoritmos, estatística de resolução numérica, de comparação, tudo isso meio que é um bolo que tem aí, né? E o mercado tem se dividido, as empresas que fornecem esse tipo de solução, né, tem criado vários produtos aí. E, basicamente, o mercado está tomando forma, porque é um mercado bastante jovem. Claro, o grande desafio do mercado nesse momento é justamente entender aonde aplicar, o que fazer, o que dá para fazer com essas coisas, quais são os produtos disponíveis no mercado e como é que eles se enquadram dentro da operação de cada empresa. Beleza, né? Então, basicamente, como a gente vê aqui na Bob, né, existem duas grandes vertentes, vamos dizer assim, dois grandes pilares de aplicação dessas ferramentas, né? Um é no nível do usuário, ou do colaborador, do funcionário, vamos dizer assim, e outra
no nível de autômatos, né? Processos robôs que funcionam sozinhos, vamos dizer assim, né? E que interagem com clientes ou com fornecedores, com clientes externos, basicamente, de uma maneira geral. E, a nível de usuário, são ferramentas que podem ser utilizadas diretamente no dia a dia dentro da empresa, né? Ou seja, o usuário, um funcionário, entra, abre uma ferramenta e interage com ela, né? Na parte de, principalmente, Generative AI, né? Então, nessa parte tem duas vertentes aí, que é a vertente da Generative AI propriamente dita, né? Como ela pura, vamos dizer assim, né? E a parte de agentes de AI. Claro, esses nomes estão mudando muito, né? No começo era tudo Generative AI, depois o mercado está amadurecendo, está denominando esses produtos e classificando eles segundo suas funções e aplicações no mercado, né? Então, beleza. A parte de Generative AI diretamente, né, envolve a geração de conteúdo, como é o caso do Gemini, do Chat GPT, por exemplo, que entra ali, pergunta coisas, né, e gera conteúdo, gera imagens, gera texto, gera documentos, faz consulta de internet, substitui um pouco a consulta da internet, gera vídeo, gera conteúdo de uma maneira geral, né, inclusive código e tudo mais. Os agentes de AI, né, os AI agents, né, eles estão associados com uma operação que o usuário faz e que está associada a um conteúdo que já existe ou com relação a uma atividade que ele faz no dia a dia. Por exemplo, ele está dentro do Gmail e ele precisa receber um e-mail e ele quer gerar uma resposta para esse e-mail que ele recebeu. Ele, dentro da interface do Gemini, tem aquele botãozinho em cima que todo mundo tem, né? Clica ali, escrever uma resposta para este e-mail. Ou seja, é uma AI generativa, mas aplicada a uma atividade diretamente, a uma ferramenta diretamente, como é o caso, nesse caso do Gmail, né? E essas ferramentas têm várias no mercado. O próprio Gemini, que está incluído nos SKUs do Google Workspace, ele já vem com esse Gemini, que é um agente de AI, que a pessoa pode conversar e pedir conteúdos e analisar esses documentos. E tem mais duas ferramentas, né, que são do Google também, que é o Notebook LM e o Google Agent Space, que é o principal foco da apresentação de hoje, né, o Notebook LM e o Google Agent Space. A gente vai falar dos dois porque eles são complementares, né, e eles se enquadram nessa parte de agentes de AI diretamente. Ambos são ferramentas que o usuário, no dia a dia, pode ir ali, abrir uma interface própria e interagir com ferramentas externas que não seja a generativa diretamente, o modelo diretamente, né? Ou seja, o modelo está conectado a uma ferramenta para a execução de uma atividade, dependendo da iniciativa desse usuário. Aí, beleza, na parte de autômatos, né, que o pessoal está chamando de Agentic AI, são robôs que funcionam sozinhos, basicamente, e que eles utilizam os modelos de generativos para analisar conteúdo e tomar algumas decisões referente à sua atividade, né? O exemplo mais comum é um chatbot, por exemplo, automático, né, que é um chatbot que um usuário vai ali, conversa, que está surgindo um monte por aí, de vários tipos, especializados em várias funções. Claro, a gente vai um pouco mais além disso, naquilo que a gente está colocando, né, que é a parte de processos de negócio. Seriam como se fossem funcionários virtuais dentro da empresa, aonde, dentro desses processos, ele consegue tomar decisões e agir sozinho, né? Não significa que a gente estaria substituindo pessoas, necessariamente, mas a gente estaria escalando mais os processos, melhorando esses processos e também deixando eles menos suscetíveis a erro, né, envolvido com BPM, por exemplo, e atividades de outro tipo, principalmente atividades que estão relacionadas com documento e análise de conteúdo, análise de sentimento, por exemplo, conexão com mídia social e análise documental automática.
A gente tem esse produto, que a Lia citou no começo, que a gente chama de Lana AI, que ele é um motor de processo de negócio, onde a gente consegue encaixar dentro dos processos de negócio, conectado com outras ferramentas externas, esse tipo de autômato, né? Legal. Então, na primeira parte da nossa apresentação, a gente vai falar sobre o notebook LM, especificamente, porque ele é complementar ao Agent Space, né? O Agent Space, na verdade, é complementar ao notebook LM também. São dois produtos diferentes, mas são similares, né? Legal. O demo que a gente vai mostrar de notebook LM, que depois o Gui vai apresentar, vai trazer um exemplo, alguns exemplos, aí acho que 2 ou 3, sobre como ele funciona diretamente na prática, né? Basicamente, o notebook LM é um RAG, que o pessoal está chamando aí, né? Que é, na verdade, as generativas AI que estão aí interagindo com documentos externos, né? Então, o Google, esse produto é um produto do Google, o licenciamento dele vem junto com o Google Workspace, e quando a gente cria um documento dentro do notebook LM, é como se a gente estivesse criando um dossiê de outros documentos e outras fontes de dados. A gente coloca esses documentos ali dentro, né? E a gente pode conversar com esses documentos, gerar novos documentos a partir daqueles documentos, inclusive manter anotações e manter post-its, né? Como eu coloquei a imagem ali embaixo desses documentos todos organizados. Então, imagina, por exemplo, uma imobiliária, né, que tem um apartamento lá para alugar. Esse apartamento tem um dono, então a imobiliária tem um contrato dela com o dono, né, tem um contrato com os locatários, tem outros acordos que começam a surgir, e uma série de documentos, né, que vai sendo produzido, às vezes um processo de despejo, por exemplo, ou um processo de atraso de pagamento, ou qualquer coisa desse tipo. Esses documentos vão sendo adicionados dentro desse dossiê, né? E o notebook LM, dentro daquele dossiê específico, a pessoa pode conversar com esse documento, perguntar quando foi a data de vencimento, quando foi a última vez que entrou o inquilino, coisa desse tipo. Claro, o mercado e os nichos de mercado, ramos de atividade, está cheio, né, de dossiês de documentos, né? A parte de seguro, por exemplo, na parte de sinistros, imobiliárias, pessoal de advocacia também, que tem dossiês, processos, até na área da saúde, inclusive, né, todo mundo tem dossiês que são organizados, que nós naturalmente organizamos já em pastinhas, né, nos nossos drives, né, no Google Drive ou no nosso computador e tal. Então, o notebook LM já se conecta com isso e ajuda a gente a fazer isso e a lidar com esses documentos e a gerar novos conteúdos, né. Vou passar a palavra agora ao Dr. Oliveira, o senhor Guilherme, que vai apresentar para a gente uma demonstração prática disso aí funcionando. Vamos lá, Gui. Vamos lá. Beleza, obrigado, JB. Bom dia, pessoal. Agradeço aí a presença de todos vocês. Vou apresentar aqui, então, a ferramenta Notebook LM e algumas características delas e funcionalidades, tentando trazer casos na prática, né, no dia a dia. Vou apresentar aqui minha tela, um momentinho. Beleza. Eu creio que já está aparecendo aqui minha tela. Essa aqui, então, seria a tela inicial do Notebook LM, né? Como o nome diz, assim, ele é um bloco de notas com um modelo de linguagem, vamos dizer assim, mas como o JB falou, ele é um lugar para você fazer um dossiê de documentos, informações de um mesmo assunto e gerar coisas novas nele ou pesquisar nele, nesses dossiês, né? Nessas pastas, nesses arquivos. Então, aqui eu tenho 3 casos. Esses casos aqui poderiam ser arquivos, né? Esses dossiês aqui. Eu vou entrar em cada um deles e mostrar para vocês. No caso que o JB falou, por exemplo, de algum processo, de algum imóvel alugado, né? Então, o que poderia ser? Cada um desses documentos aqui pode ser referente a um imóvel ou algum processo, né? Poderia ter o nome do processo, o número do processo aqui e tudo mais, e a pessoa pode ir pesquisando, né? Aqui dentro dos arquivos do Notebook LM. Beleza. Eu vou abrir um aqui sobre um processo de reintegração de posse. Todos os dados aqui, eles são fictícios e foram gerados aí pela inteligência artificial do Google também, né?
Então, aqui eu vou explicar um pouquinho como é o funcionamento do Notebook LM antes de mostrar o caso em si, para vocês verem as funcionalidades, e aí imaginando que cada um pode fazer no dia a dia, né? Então, inicialmente, o que é? A gente vai criar um documento normal, é bem parecido com a interface ali do Google Drive, do Google Docs, enfim, todo o ecossistema do Google. Então, a maioria já deve estar familiarizado, né? Conseguir usar facilmente. Aqui é onde ficam as fontes de dados, então, que o Juliano tinha mencionado. Aqui que a gente vai fazer o dossiê. Aqui tem, então, 8 documentos que eu incluí aqui, né? Que são esses documentos que foram criados via inteligência artificial, e são 8 documentos. Mas eu posso adicionar outros, que são assim, ó, é bem fácil. Então, por exemplo, eu posso fazer o upload de informações, áudios, imagens, PDFs, né, vídeos também, tranquilamente. Ele tem um limite de 300 fontes de dados. Eu posso pegar direto do meu Drive, dos slides, dos sites. Posso pegar links de outros sites e inserir aqui também, vídeos do YouTube, e links copiados, né? Links copiados não, perdão, textos copiados, normal. Você vai digitando ali e você pode inserir essas fontes de dados. Depois elas vão ficar todas salvas aqui organizadas. Beleza, vamos supor que você não queira entrar na internet ou queira achar alguns outros documentos complementares ali na web que talvez possa te ajudar aqui nesse caso. Eu não vou adicionar, mas eu vou mostrar como funciona. É, reintegração de posse, que é um caso ali que a gente está falando, né? Que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então, aqui ele pegou de vários sites da web informações sobre reintegração de posse. Por exemplo, pode ter algum documento oficial, de repente, ou algum caso parecido, que você pode importar aqui e ele também usar ele como uma fonte de pesquisa, né? Mas direcionada. O Notebook ele também busca na web, como o Gemini. Porém, você aqui faz uma busca mais personalizada e direcionada ao que você quer. Então, ele vai te trazer coisas mais objetivas do assunto que você está tratando, né? E não coisas fictícias, assim, que ele não vai inventar coisas, né? Isso é muito importante nas questões judiciais, assim, que cada detalhe pode significar muito, né? E você não pode dar uma informação que não existe no processo judicial. Ela tem que ser bem calculada. Então, o Notebook LM é ótimo para isso. Ele não faz essas invenções, ele referencia tudo o que ele vai te trazendo. Eu já mostrei para vocês também. Só vou passar mais alguns passos aqui. Então, legal que tem no Notebook LM Pro, depois essa é uma diferença da básica, né? É que você pode compartilhar aqui com outras pessoas da sua organização e até de fora. Você pode deixar ele colocar outros documentos ou só fazer o chat ali, né? Pesquisa no que você já tem. Aqui eu coloquei o Juliano como editor, né? E eu poderia colocar ele só como visualizador também. E ali você consegue ver o Analytics, né? Do uso e tudo mais, a análise do uso ali interno da sua ferramenta, ou externo também. Porém, como é nova, né? Ali a gente não tem muitos dados. Beleza. Aqui, outras coisas. Independente do dossiê que você fez, do bloco de notas, você pode criar alguns documentos base, que é um overview em áudio. Isso aqui, ó, é muito legal. Eu, particularmente, não tinha visto uma IA generativa que fizesse um áudio tão bom assim e natural. Porque o que eu acho interessante? São duas pessoas conversando aqui nesse áudio. Primeiro entra uma mulher falando, ela fala um pouco sobre o caso, depois vem outro homem e começa a falar, e depois eles conversam sobre o assunto. Então, eles fazem um debate, é muito legal. Eu recomendo que cada um possa testar isso aqui e ver o que eu estou falando. Pelo menos eu fiquei impressionado. Aqui também ele pode fazer um mapa mental, né? E aqui outras coisas que ele pode fazer, com base nesses dados aqui. É um guia de estudo ali, para você talvez estudar o caso, né? Antes de uma audiência, de repente. Um briefing, né? Um resumo. Ele já faz um resumo aqui, mas aqui é mais aprimorado. Perguntas e respostas, né? O FAQ. E uma timeline também sobre os casos. Isso aqui é bem interessante. Beleza, enquanto ele está gerando ali, eu vou explicar então sobre como a gente pode usar isso aqui na prática, né? Aqui já é bem rápido, né? Ele já gerou, então ele já fez uma linha do tempo ali, mais ou menos detalhada, sobre o caso dessa reintegração de posse, né? Basicamente assim, o, o João, ele é dono do imóvel e a Maria é, está morando lá e fez alguns reparos, algumas coisas, e ela acha que é justo ela ficar um tempo lá, talvez sem pagar, ou até mesmo ter a posse parcial ali
do imóvel. Então, vamos supor que aqui eu coloquei vários documentos já pré-feitos, né? Vamos dizer assim, com algumas informações. Mas beleza, o que eu vou fazer aqui? Né, nesse caso, eu vou desmarcar esses dois documentos, notificação extrajudicial. Ou seja, ele não vai usar na elaboração desse novo documento que eu vou pedir. Então, eu vou criar uma nova notificação extrajudicial, não usando nenhuma dessas aqui. Ele vai criar uma nova, com base nesses outras fontes de dados ali, vamos dizer, talvez de uma forma mais aprimorada do que já estava feito. Então, eu falo assim, vamos supor que não tenha sido feita a conclusão do processo e ainda não foi notificação extra. Faça uma nova com base nos dados presentes nos demais documentos, visando a reintegração de posse mais ágil. Aqui eu não precisava fazer tão descrito, né? Mas eu acho que é legal para a nossa apresentação. Mas basicamente aqui, vamos ver o que vai acontecer. Os termos que eu estou usando aqui, jurídicos, eu não sou especialista nessa área. Na verdade, eu sou sócio do cliente, né? Mas eu pesquisei um pouco, estudei um pouco sobre essas questões e, caso eu esteja falando algo incorreto, depois vocês podem me corrigir, mas não levem tudo ao pé da letra, né? Isso aqui é só uma demonstração mais para casos práticos, mas, claro, cada especialista na área vai saber usar de uma melhor maneira, né? E, então, beleza. Aqui, ó, então ele vai criar uma notificação extrajudicial, é, preencher os dados ali, conforme estava nos outros documentos, né? E beleza. E, na verdade, vai até aqui, ali embaixo ele explica o porquê, né? Dele ter feito dessa maneira. Então, beleza. Vamos ver como estava o antigo. Só para vocês verem que ele criou do zero, né? Não foi baseado nesse aqui, ó. Essa notificação extrajudicial, basicamente não tem nada a ver com essa. Outro ponto interessante do Notebook LM. É, Aqui você pode definir como ele vai te responder. Se ele é um analista, um guia ou customizado. Customizado você pode falar assim, eu quero que você fale de uma maneira mais superficial sobre as coisas, não entrando muito a fundo em detalhes e tudo mais. Outros prompts que você quiser pré-definir para que o seu modelo respeite. Isso é legal que ele vai ficar em cada uma das suas pastas. Você pode falar para ele responder longo ou curto. Aqui está padrão, né? Beleza. Vamos supor que aqui você gostou muito dessa nova abordagem. O que você pode fazer? Salvar como nota e depois salvar como fonte de dados também. Que é aqui, ó, converter para fonte de dados. Ele vai vir para cá, e aí, de repente, você pode excluir o que você tinha antes e deixar essa só, né? Dá para fazer isso também. Essa ideia aqui do dossiê, eu já vi alguns, não sei se todos os sistemas jurídicos ou de tribunais funcionam dessa maneira, mas eu sei que os advogados, eu já vi alguns casos que eles adicionam muitas fontes, né? Prints de WhatsApp, áudios, provas, né? Documentos legais. Então, ali é uma ideia parecida, eu acho. Por exemplo, você pode colocar PDFs, MP3, né, os áudios, o Wave, tanto faz, o modelo de áudio ali, as imagens, prints do WhatsApp. Então, é uma forma parecida, eu acho, só que lá é para você apresentar as provas, né, e aqui é para você utilizá-las para acelerar ali as suas pesquisas e o processo judicial como um todo, né. Então, eu vou mostrar outro caso aqui, rapidamente, só. Eu acho que já está até acabando o meu tempo, eu acabei não controlando muito, mas, Lia, pode me pausar aí de repente, se eu estiver passando do tempo, tá bom? Então, isso aqui, licitação para obras públicas. É um outro caso. Então, é para a construção de uma rodovia ali, tem duas empresas nessa disputa, né? Então, eu vou fazer uma pergunta simples. Vamos supor, aqui tem uma empresa que chama Pavisul e tem uma outra aqui também participando, que chama Construtora Rocha. Beleza. Isso não é tão relevante agora, na verdade, né? É, então, assim, vamos supor que a empresa Fabsul
não tenha enviado todos os documentos, não tenha enviado os documentos fiscais necessários. Peça, crie um documento legal que o licitador esteja solicitando estas informações. E defina um prazo. Eu não sei se pode fazer isso, definir prazo e tudo mais, é só um exemplo, né? Vamos ver se ele gera dessa maneira que a gente deseja. Beleza. Então, a Secretaria ali de Infraestrutura de Nova Aurora fez essa notificação ali, né? Solicitando a regularização dessa documentação. O que eu quis dizer ali, que ele referencia tudo, e ele não cria, enfim, mensagens ilusórias, é isso aqui também, ó, que reflete isso. Ele mostra de onde ele pegou essas informações, né? Então, isso é bem interessante também, para você saber e ter mais confiança nesses dados. Eu acho que é sempre bom revisar, né? Ler tudo que você está mandando, assim, em algum processo, eu não sei. Eu digo assim, qualquer coisa que você vai fazer, né, na verdade. Vamos supor, eu vou responder um ticket de suporte, vamos supor que eu tenha, fiz um caso aqui. Isso aqui, tudo sobre o notebook LM, entre aspas. Isso aqui eu peguei todas as páginas do Google ali, da FAQ do Google, de ajuda do notebook LM, e subi aqui. Então, se o Google atualizar lá, aqui vai ser atualizado automaticamente. Beleza. Vamos supor que algum de vocês, algum cliente da Bob Bytes também, né, pergunte, alguma coisa sobre o notebook LM. Então, eu vou vir aqui e vou pesquisar sobre o notebook LM, né? O que tem na versão mais avançada do notebook LM. Então, vamos ver. É o notebook Pro, né, que é esse que eu estou usando. Ele tem todos os recursos ali, que é o envio de PDFs, apresentações, geração de zoom de áudio, tudo isso aí que basicamente eu mostrei agora. E oferece 5 vezes mais resumos em áudio. Ele fica mais longo também, e ele tem os limites maiores, e além da diferença, dele tem essa parte do compartilhamento, né, extra, que a versão básica não tem. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. E um outro recurso legal é esse aqui, ó, por exemplo, transcreva em texto o que foi, em texto, o que está no vídeo do YouTube, esse aqui. Vamos lá, vamos ver se ele faz. Ele está trazendo em português, vamos ver. Tá, eu acho que eu vou zerar aqui, né, melhor. Beleza, é basicamente isso, então. Ele traz ali o que está no vídeo, né? O que está sendo falado, ele transcreve aqui para você não precisar assistir o vídeo. E também ele serve como fonte de dados, né? Não é para isso, porque o YouTube em si ele tem isso também, você pode transcrever. Porém, a ideia aqui é que você pode usar o que está ali em vídeos aqui no Notebook LM e adicionar com outras fontes de dados, né? Então, eu acho que é isso, basicamente. E essa a parte acho que está concluída aqui. Muito obrigado, Gui. Muito bom, é impressionante, né? Demais. É realmente impressionante. Muito obrigado, Gui. O nosso próximo demonstrativo é sobre o Agent Space, né? Claro, a gente começou com o Notebook LM primeiro, porque ele é um complemento ao Agent Space. Na verdade, o Agent Space é como se fosse uma versão avançada do Notebook LM. Qual é a diferença principal, né? A diferença principal, na prática, é que em vez de ele se conectar com fontes de dados,
apenas, como é o caso do Notebook LM, ele se conecta com sistemas, né? E a gente consegue conectar qualquer sistema que tenha uma API disponível, um banco de dados disponível, a gente consegue conectar nele, e em vez de a gente apertar um botão, a gente escreve um prompt. É impressionante, né? Então, o usuário, em vez de ele entrar num sistema, né, fazer alguma coisa, entrar em outro sistema, fazer outra coisa, depois mandar um e-mail, ele consegue fazer tudo conversando com um agente, né, do Agent Space. Ou seja, qual o status do pedido, né, manda um e-mail para fornecedor tal, qual é a soma dos valores de venda que teve no mês tal, né, conectado com os sistemas externos. Né. Eu botei alguns logotipos ali de sistemas externos, como, por exemplo, o Pipedrive, que é um CRM, né, popular aí no mercado, Salesforce, outro CRM, o ERP interno da empresa, pode ser os ERPs de mercado, mas também pode ser bancos de dados diretamente. Eu botei o Trello, botei ali um símbolozinho de planilhas, né, ou seja, ele pode se conectar aí com todo mundo e a gente implementa esse tipo de conexão. Tem algumas conexões nativas, outras a gente tem que implementar. A demonstração que vai ser apresentada agora, a gente está usando o Pipedrive e o Trello, basicamente, eu acho, e mais um banco de dados, eu acho, depois o Pança vai explicar. Eu queria colocar que o Pipedrive é um CRM, para quem não conhece, né, e que o Trello é uma ferramenta de controle direto. Né? Depois a gente responde a pergunta, Marcelo, obrigado. Né? Tem conectores nativos e tem conectores que a gente implementa, né? Pode buscar dados e mandar informação para essas aplicações, né? O licenciamento dele não está associado ao Google Workspace, está associado ao GCP, ele é um produto do GCP. Obviamente que tudo que acontece no GCP está conectado ao sistema de autenticação do Google, né? Que é o Google Workspace, o Cloud Identity ou o Gmail, naturalmente, para dar permissões para as pessoas poderem acessar os agentes que são feitos. Ele é um ambiente que a gente implementa os agentes e publica esses agentes dentro da empresa. E aí o usuário acessa uma interface, que é essa que vocês vão ver agora, e aí, então, ele, no dia a dia dele, em vez de ele abrir vários sistemas, ele faz tudo conversando com o agente. Eu vou passar a palavra agora ao senhor Marcelo. Senhor Marcelo, estamos por aí? Estou na área. Beleza. Compartilhando a tela aqui. Obrigado. Beleza. Vocês já estão vendo na tela? Sim. Beleza. Então, aqui a tela inicial, ali, como o Divi comentou, né? A tela inicial que a gente tem do Agent Space. Aqui a gente consegue já ver o primeiro prompt que a gente pode fazer, ele dá algumas sugestões, atalhos aqui embaixo. Tem algumas configurações que a gente pode colocar aqui, de aparência, inclusive, né? A gente tem aqui do lado esquerdo alguns atalhos para o Notebook LM, por exemplo, que o Gui estava falando agora. Alguns comandos, a gente pode ver outros prompts que foram feitos anteriormente, no caso da minha conta, né? Cada conta vê os seus. E também outros agentes que estão integrados com o nosso Agent Space, né? Então, a gente conversa, fazem algumas atividades específicas que estão conectados aqui, a gente pode também utilizar esses agentes. Aqui, a gente pode ver também as fontes que estão conectadas, né? Então, fontes de dados, arquivos que a gente tenha conectado a esse sistema. Para essa demonstração, eu trouxe aqui uma base de informações de vendas, né? Então, um sistema de vendas. E eu preparei um cenário um pouco mais diário, digamos assim, né? Então, eu trouxe aqui 2 tickets de suporte, né? Que seriam uma simulação dentro desse nosso sistema de vendas, onde o nosso agente está conectado a toda essa base do sistema e a gente vai conseguir interagir com outros sistemas e através das integrações. Tá? Então, para começar, eu vou pegar aqui o primeiro ticket
né? Esse é um exemplo onde o cliente solicitou o adiantamento da entrega de um pedido. Então, vou pegar aqui o código desse pedido e aqui no nosso agente, eu vou pedir para ele trazer informações sobre esse pedido. Então, vou colocar aqui. Pedido, e vou botar o código do pedido. Então, aqui, em vez de eu acessar diretamente esse sistema de vendas, de repente um outro sistema de produção, e acessar diferentes fontes de informações que eu teria que logar num sistema, logar no outro, aqui não, aqui eu tenho todas as informações já condensadas, onde o nosso modelo consegue acessar todas essas informações e me trazer. Então, aqui eu já sei que o pedido é deste cliente, Market Hub, traz todas as informações do cliente, traz também traz todas as informações do cliente, vai trazer aqui também os valores, né, desse pedido, vai me trazer os produtos que compõem e trouxe aqui também o histórico que aconteceu nesse pedido. Então, aqui a gente já vê as últimas atualizações. Mas digamos que eu não quero ver toda a informação, eu quero ver só a última atualização. Então, eu vou perguntar aqui, ó, qual o último status do pedido, ele já vai me trazer, de forma bem resumida, a atualização. Foi passada uma previsão de entrega e o cliente está querendo antecipar essa previsão. Então, perfeito. Aqui, vamos supor que o nosso sistema, o nosso sistema de fábrica, utiliza o Trello. Então, eu vou criar um card no Trello, vou pedir para o nosso modelo criar este card. Tá? Aqui eu já deixei o prompt pronto, porque é um pouquinho grande esse prompt. Então, eu vou colocar ele aqui para a gente. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Cria um card no Trello com o nome, passei ali, né, o número do ticket, qual é o cliente, né, o que foi a solicitação, né, o adiantamento da entrega, e pedi para colocar também uma descrição. O cliente solicitou, através do suporte, a antecipação da entrega do dia 24, né, que é o que a gente tem aqui no nosso pedido, no nosso sistema, conforme a última atualização do pedido, para o dia 20. Perfeito, vou pedir para ele criar, então, esse card lá no Trello. Leva aqui um minutinho. A gente vê aqui que já criou o nosso card. Está aqui a nossa solicitação com a descrição, exatamente como a gente pediu. Ele traz aqui algumas sugestões, mas nesse caso ele já fez o que eu pedi, não precisa de nenhuma sugestão. Então, criei ali para a nossa equipe da fábrica, de entrega, ver essa questão de antecipar esse pedido. Mas digamos que eu não queira só deixar esse pedido lá, eu quero ir acompanhando. Então, para eu não esquecer, eu vou pedir para a gente criar também um evento na minha agenda. Então, vamos dizer que um evento na minha agenda para o dia. Vou botar ali para segunda-feira, dia 16/6, às 11 horas. Eu vou botar o título. Vou botar aqui atualizar o ticket. Vamos pegar o número do nosso ticket, 41/16. Vou pedir para ele criar esse evento na minha agenda. Tá. Ele vai trazer aqui um rascunho, né, do que iria para a agenda, para eu confirmar. Então, ali o título que eu pedi para ele colocar. Participantes é a minha agenda só, então tá certo. Eu não pedi nenhuma descrição. E botou, então, para o dia 16/6, às 11 horas, reunião de 30 minutos. Beleza, vou autorizar aqui. A primeira vez que fizer esse tipo de integração, ele vai pedir para autorizar o uso da agenda, né? Então, só confirmar, permitir que ele utilize. E agora, já vai deixar eu enviar aqui para a minha agenda. Já criou a reunião, posso clicar aqui para a gente visualizar na agenda. Então, está ali, atualizar o ticket, já está na minha agenda, na segunda-feira, dia 16, às 11 horas. Perfeito. Então, aqui o primeiro cenário, o primeiro ticket que a gente estava trabalhando, já foi resolvido, né? Eu nem precisaria ter entrado no Trello para criar, não precisaria ter entrado na agenda,
a gente entrou aqui só para visualizar. Assim como eu não entrei nos sistemas de vendas, né, para a gente ver lá os produtos, tudo pelo nosso modelo na Agentspace. Bom, o outro ticket que eu teria aqui de outro cliente, ele está pedindo para adicionar 2 unidades de um produto ao pedido dele. Então, eu vou ver aqui, novamente, né, vou pegar este número de pedido, eu vou pedir de novo para o sistema trazer informações sobre esse pedido. Então, traga informações sobre o pedido, coloquei o código do pedido, vamos ver o que o sistema vai nos trazer. Perfeito. De novo, ele trouxe aqui, a gente já viu agora quem é o nosso cliente, tem o número do pedido, está certinho. Já vimos aqui o que tem neste pedido. Então, o produto que ele está solicitando aqui no suporte não está incluso no pedido. Então, basicamente, é uma demanda de comercial. O comercial inclui mais itens nesse pedido ou fazer um novo pedido para esse produto. O nosso comercial, ele utiliza o Pipedrive. Então, para fazer isso, eu teria que criar um novo deal no Pipedrive. Né? Vou passar aqui o deal com o nosso cliente, mas eu quero colocar o valor previsto do que ele está pedindo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para o sistema me trazer o valor desse produto. Eu não tenho essa informação de cabeça, e eu não quero entrar no sistema para consultar o valor tabelado do pedido, do produto, né? Então, eu vou pedir para ele me trazer. Vou dizer aqui, qual o valor tabelado do produto. Vou colocar aqui o nome do produto, né? Vou perguntar para ele. Não. Beleza, ele trouxe aqui esse produto, o valor dele é 3.349. Então, perfeito, eu vou fazer um arredondamento aqui, já que ele pediu 6.700, e vou pedir para ele, então, criar um deal no Pipedrive. Deixa eu dividir aqui a tela de novo. Eu vou botar assim, ó, crie um deal no Pipedrive, com o título, vou botar o nome do cliente, deixa eu pegar aqui, esse cliente aqui, e o valor 6.700. Vou botar assim, perfeito. Ele vai criar aqui, tem mais uns segundinhos, dá uma atualizada. Beleza, está aqui o nosso deal já, Oceanet 6.700. Beleza, criou o nosso deal. Agora, eu olhei aqui e eu vi que o deal da Med Prime deveria estar em demo agendado, e não na coluna de contatado. Então, eu vou pedir para ele mudar isso para a gente. Né? Eu vou ver aqui, nesse caso, eu vou ver o ID aqui, que é mais rápido, né? O ID 1. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou pedir para ele mover esse deal para mim. Então, eu vou botar assim, ó, mova o deal de ID 1. Aqui pode ser o ID, poderia ser um título do card, alguma identificação que a gente conseguisse identificar aquele deal de forma única, né? E que eu estou botando o ID para ir mais rápido. Eu vou mudar, para ele mudar para o estágio que a gente quer, que é o demo agendada. Demo agendada. Então, mova o deal de ID 1 para o estágio demo agendado. Então, ele deve mover o Med Prime para cá. Vamos ver aqui. Beleza, já moveu. Então, fez aqui a movimentação que a gente pediu. Já movimentou para onde a gente queria. Tá. Então, perfeito. Aqui a gente já viu a integração, algumas integrações que a gente pode fazer. E eu quero agora explorar um pouquinho mais o próprio Agentspace, né? Explorar um pouquinho mais o modelo. Eu vou pedir para ele trazer para a gente informações das vendas do mês passado. Então, eu vou pedir aqui, ó, traga valores de vendas do mês de maio de 2025.
somados por linha de produtos. Vamos ver aqui, a gente tem 3 linhas de produto nessa base, né? Aqui, perfeito. Então, temos a linha Basic, Essential e Premium. Então, aqui a gente já sabe o que foi vendido no mês de maio, né? 36 mil da base, 47 mil de Essential e 35 mil de Premium. Beleza. Eu tenho esses valores, mas eu quero ver eles um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais visual. Então, eu vou pedir para ele gerar gráficos para mim. Então, vamos fazer assim, ó. E, vou pedir assim, aqui, um gráfico de pizza em porcentagem e um gráfico de barras com os valores das vendas de maio. Vamos ver se assim ele já traz para mim o que a gente está querendo. Ok, aqui ele já trouxe, então, os gráficos que eu pedi. Ele botou aqui uma descriçãozinha, né, sobre essas informações. E aqui estão os gráficos dos valores que a gente pediu, né? Um gráfico de pizza em porcentagem, para a gente saber quantos % de cada linha de produto é vendido, né, nessa questão de valores. E aqui um gráfico de barras com os valores vendidos. Então, a gente consegue trazer essa informação de forma visual muito mais prática. Eu posso baixar também a imagem aqui, se for o caso, né? E aí, por último, eu vou pedir para ele enviar por e-mail. Envie por e-mail para... Vou pedir mandar para mim mesmo, marcelo@bytes.com. Vamos botar um título aqui no e-mail, um assunto, né? Vou botar vendas de maio. E no corpo do e-mail, eu vou pedir para ele botar no corpo os valores, coloque os valores por linha de produto. Por linha de produto. Eu vou pedir para ele formatar em formate os valores em reais. Vou botar assim para ficar bem formatadinho no e-mail. Então, ele vai pedir aqui para criar um rascunho, perfeito. Criou ali o assunto, vendas de marca, que eu não tinha colocado. Vai enviar para mim mesmo, né? Poderia colocar mais pessoas, aqui eu posso adicionar também. E aqui ele botou, então, o conteúdo. Segue os valores. Ele colocou aqui, se eu quisesse fazer alguma edição aqui, né? Tabela, a lista, seguir, enfim. Poderia colocar fazer alguma edição. E aqui ele já botou, então, os valores ali, né? Os valores que a gente tinha pedido lá em cima. Novamente, ele vai pedir para eu autorizar, né? Primeira vez que eu estou mandando hoje, né? Então, aqui quando ele, de tempos em tempos, ele pode pedir essa autorização. E aí eu vou, então, enviar meu e-mail. Beleza, João? E-mail enviado. Então, aqui o que a gente viu, né? Integrações customizadas, no caso do Pipedrive e do Trello, onde a gente consegue, através de modelos específicos para fazer esse tipo de ações via API, como o JB tinha comentado, a gente consegue configurar diferentes tarefas com diferentes sistemas. Basta que esse sistema tenha APIs para que a gente consiga acessar as informações dele e fazer essas ações. E a gente viu também integrações nativas, no caso da agenda e do e-mail, né, que são integrações já nativas do Google. A gente tem algumas outras. Né? A gente utilizou aqui fontes de dados do nosso sistema de vendas para fazer toda essa demonstração. A gente poderia ter utilizado como fontes de dados também documentos, poderia ter utilizado pastas do Drive, lá, né, pasta de documentos do Drive compartilhado.
tem fontes de dados de BigQuery que a gente consegue usar, dá para utilizar APIs também como fontes de dados. Então, a gente tem uma grande possibilidade. A gente consegue, inclusive, para cada pergunta que a gente for fazer, a gente consegue desativar a fonte de dados e deixar que ele utilize apenas uma ou outra fonte para responder aquela pergunta específica. E cada ação que a gente for tomando dentro do nosso modelo, a gente consegue, através da comunicação com outros agentes, né, conforme vocês podem ver aqui, a gente tem agentes que fazem as ações específicas de criar os cards no Trello, no Mover, no Pipedrive e tudo mais. São agentes que fazem ações específicas através dessas APIs, e esses agentes se comunicam com o nosso agente Space. Acho que essa é mais ou menos aí a minha demonstração. Agora eu volto para o JB. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom, né? Muito legal. É impressionante, né? A ideia de ter uma pessoa trabalhando, um colaborador, ou, né, trabalhando, se conectando com esses sistemas no lugar de entrar nisso e ficar falando e só conversando, na verdade, com a empresa, né, com os sistemas da empresa e fazendo as ações do seu dia a dia. É para isso que serve o Agent Space. Essa é a função dele, né? Tem alguns conectores nativos, outros não são nativos. Então, eu dei uma espiadinha numa pergunta sobre o Monday, sobre algum Money, acho que é alguma coisa assim. O Monday, não sei. Mas se tiver API, a gente conecta. Né? Algumas conexões são nativas, outras a gente tem que implementar, mas a gente implementa, não tem problema. Muito legal. Aí, depois a gente responde, né? Essas perguntas aí todas. Aí agora, claro, o que nós tínhamos para apresentar hoje, mais ou menos era isso, né? Eu vou falar um pouquinho do próximo, porque a gente colocou esses itens lá no começo, de Agentic AI, então, no próximo webinar a gente vai falar mais especificamente dos Agentic AIs, né? E a gente tem um produto, que é o nosso Lana AI, que ele é integrado, ele é um BPM, basicamente, e nesse BPM ele tem um Agent Engine, né, que é um motor de execução de agentes que rodam como serviço escaláveis de acordo com a demanda. E ele pode ser integrado com os outros sistemas, no mesmo modelo do Agent Space, mas esses agentes eles são automáticos, né, autônomos, eles tomam decisões baseadas nas informações que eles recebem. Geralmente é um gatilho de alguma coisa, ou um usuário externo que mandou um ticket, ou aconteceu um evento na rede, ou aconteceu uma planilha que foi preenchido um valor em alguma linha que passou de certo número, ou um relógio, né, uma coisa agendada, e ele dispara e funciona, né? Então, sistemas de BPM e Workflow, eles são sistemas que geralmente os usuários preenchem formulários ou acontecem gatilhos na rede em outros sistemas, né, que podem estar acontecendo e eles vão executando dentro do ambiente sistêmico da empresa, interagindo com as pessoas no meio do caminho. E é para isso que serve esse nosso produto. Ele é um produto complementar a um outro produto que nós temos, que é o Lana Data, que faz a parte de consumo de dados, que é dentro do ecossistema do Google Cloud, né? A gente utiliza produtos do Google Cloud disponíveis dentro do Google Cloud para utilizar os benefícios de escala e essas coisas todas, e também alguns produtos nossos desenvolvidos pela gente, configurado pela gente aí dentro para isso tudo funcionar. Muito bem, muito obrigado, né?